Olá, meu nome é Julie. Meu colega Lúcio e eu vamos apresentar nosso projeto de embalagem e assinatura visual para cosméticos naturais, orientado pelo professor Marcos Brode Júnior. Devido a questões ambientais, existe uma necessidade de uma mudança de padrões de consumo a favor do desenvolvimento sustentável. Para a Dogger, quando a gente utiliza os recursos naturais de uma maneira mais rápida do que o meio ambiente consegue se recuperar, a gente não está tendo uma atitude sustentável. Com essas mudanças de padrões de consumo e com a necessidade de um desenvolvimento sustentável, existe também a necessidade de uma nova postura em relação ao consumidor. Segundo Casasian, a partir do século XX, essa preocupação com a origem, produção e descarte do produto se identificou e, a partir daí, cada vez mais se tornou necessária uma conexão entre essas questões e o consumidor. Dentro disso, o mercado de cosméticos naturais também tem se preocupado com as questões de origem, produção, pós-uso e descarte de produtos. E, longe de uma escala industrial, consegue gerir de uma maneira mais adequada o uso de recursos e, assim, reduzir o impacto ambiental. Para esse projeto, a gente utilizou a metodologia de desenho de embalagens do professor Mestrini. O objetivo desse projeto foi desenvolver uma assinatura visual e um sistema de embalagens levando em consideração a produção, consumo e descarte adequado de material para a marca de cosméticos Alquimia da Terra de Caçapava do Sul. A estrutura do trabalho, como já mencionei anteriormente, foi baseada em Mestrina, contando com o pré-projeto, onde fica a coleta de informações, o projeto, os resultados e considerações finais. No pré-projeto, a gente identificou a necessidade de que essas embalagens tivessem um baixo custo de produção, um baixo impacto ambiental e que elas proporcionassem autonomia na gestão da embalagem, caso fosse necessário, no futuro, ampliar a linha de produtos. Além disso, também é necessário uma identificação com o produto natural. No Brasil, de acordo com a EcoCert, que é uma agência fiscalizadora de produtos naturais, orgânicos e veganos, para um cosmético ser considerado natural, ele precisa apresentar pelo menos 95% de insumos naturais na sua composição e até 5% de insumos sintéticos, desde que esses não tenham um equivalente natural de acordo com uma lista disponibilizada por eles mesmos na página. Desses 95% de insumos naturais, metade precisam ser de origem vegetal. E desses insumos de origem vegetal, 5% precisam ser de plantações orgânicas certificadas. Quando se trata de um cosmético orgânico, essa porcentagem cresce. Bom, a próxima etapa foi um estudo de campo presencial, e nós fomos até duas farmácias de manipulação aqui de Santa Maria, que realizam a venda de produtos naturais, então é a Dermapele e a Mais Viva Farma. A gente também considerou importante fazer um estudo de campo digital, uma vez que a própria Alquimias tem a sua venda muito auxiliada pelas redes sociais, então a gente achou importante analisar algumas marcas que também tivessem essa mesma configuração. Então aqui a gente traz a Twin Biocosméticas, que é uma marca lá de São Paulo, e a Diapura Biocosméticas, que é de Córdoba, na Argentina. Por meio do estudo, a gente pode perceber que os produtos, de maneira geral, trazem alguma identificação com o produto de origem natural. Os rótulos trazem uma grande ordem gráfica, com elementos mais simples e cores mais terrosas, e as embalagens se dividem basicamente entre frascos de vidro e de alguns polímeros. Assim, nós definimos algumas premissas para ajudar na estratégia de design. Nós consideramos importante que exista a possibilidade de reutilização das embalagens. O produto final precisa apresentar uma estética com identificação de um produto de origem natural. A gente também considerou importante buscar um menor custo de produção das embalagens e também promover uma autonomia na atualização do desenho, ou seja, que exista a possibilidade das próprias sócias da Alquimia configurarem novos rótulos caso haja a necessidade, como no momento dos produtos de venda no catálogo, por exemplo. A gente considerou utilizar, então, frascos de vidro, que eles podem ser retornados e reenvasados, a impressão a laser e também de utilizar um stencil, que isso diminui os custos de produção. E para os rótulos, a gente considerou utilizar um papel que tivesse uma cor, no caso, o papel craft, que aí a gente consegue diminuir as cores da impressão e abaixar ainda mais o valor de produção. Para a estrutura visual, aí nós desenhamos um lettering, que remete a uma escrita cursiva, trazendo a ideia de algo feito à mão, símbolos de apoio, que
são elementos que são utilizados na própria elaboração dos cosméticos e uma tipografia de apoio. Aqui há alguns rótulos que nós desenhamos para alquimias. E aqui a estrutura modular que nós consideramos para configurar os rótulos. E por meio dessa estrutura é possível, então, desenvolver novos rótulos de acordo com a necessidade e manter uma coerência entre toda a linha de produtos. Aí, como resultado, nós temos a linha de produtos que vão desde vela para massagem, sabonetes, pomada, aromatizador. E aqui do lado a gente tem um exemplo da aplicação dos símbolos de apoio com a estampa e o stencil, que eles podem ser utilizados tanto para papel de embrulho, como a gente vê aqui no sabonete, e também para estampar algumas sacolas retornáveis, caso utilizam na venda de alguns kits de produtos. Assim, a gente pode perceber a importância da inclusão dentro do próprio processo de design de questões relacionadas ao descarte e talvez à reutilização do produto, e não pensar nisso como uma coisa somente posterior, mas pensar nisso desde o início do projeto. Considerar técnicas adequadas de produção ao projeto. A gente percebeu que, nesse caso, não era viável utilizar uma grande tiragem por meio de uma produção offset, por exemplo, então a gente teve que pensar em processos alternativos de impressão. Também foi possível constatar que, por meio da embalagem, é possível comunicar a responsabilidade ambiental da marca com a produção dos seus produtos. E depois que a gente finalizou o projeto, a gente teve um feedback positivo da Alquimias, relatando que houve um aumento na venda de produtos e elas conseguiram colocar os produtos para vender em 3 lojas físicas da cidade de Caçapava. E aqui todas as referências que nós utilizamos para o desenvolvimento do projeto. E assim nós concluímos a apresentação e nós agradecemos a atenção de vocês até aqui.